Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Open your Bibles in the book of Daniel. Quero dizer que a palavra que eu tenho em meu coração para ministrar, I want to say that the word that I have in my heart, ela precisa ser recebida por você e provocar em você uma reação, it needs to be received by you and provoke in you a reaction para que você possa viver algo novo da parte do Senhor. so that you can live something new from God. Então reaja à palavra de Deus, So react to the word para que Deus possa também operar nessa reação sua. so that the Lord can operate in your reaction. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10, eu vou ler. Daniel 6 and 10. Depois a minha assistente vai ler também. Onde diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Father, in the name of Jesus, we are in your presence. Eu peço, Espírito Santo, que Tu domine esse ambiente And I ask, Holy Spirit, that you shine in this place e fale aos nossos corações profundamente, and speak in our hearts deeply, trazendo, Senhor, uma reação às pessoas com relação ao que a Tua palavra quer nos transmitir. bringing a reaction to the people as Em your word wants nome to de transmit in the Jesus. name of Jesus. Amém. Tome seu Amen. assento. You may seat. Eu quero incentivar vocês fortemente a depois, quando chegarem em casa, lerem o capítulo 6 do livro de Daniel. I want to strongly encourage you to read the book of Daniel when you get home. Na verdade, são 12 capítulos apenas esse livro. It's only 12 chapters, Eu encorajo você a ler todo o livro and I encourage you to read the entire book para que você possa estar mais contextualizado com aquilo que nós vamos falar. so you can know the context of what we're going to talk about. E, além disso, o livro é muito rico. And this book is really rich. Traz muitas revelações It importantes brings many important revelations, e traz uma linguagem espiritual que nós precisamos discernir e aplicar em nossas and it vidas. also brings this spiritual language that we need to discern and apply in our lives. O capítulo 6 desse livro traz mais uma vivência, uma história que Daniel viveu enquanto Chapter estava na 6 Pérsia. brings this story, another thing that Daniel lived when he was in Persia. Especificamente nesse capítulo, ele tinha alguns companheiros que eram administradores do reino da Pérsia. And especially in this chapter, he had a couple of companions with him. E esse outro grupo de pessoas que administravam os negócios do rei tinham inveja de Daniel. And this group of people that also managed the king's things envied Daniel. Porque a Bíblia diz no próprio livro que Daniel se destacava no meio de todos eles. Because the Bible says that Daniel was highlighted among all those groups. Deus deu sabedoria, graça, inteligência superior a Daniel do que com relação aos outros. God gave grace and wisdom superior to what the others had. E há um momento em que esses outros administradores que trabalhavam para o reino tentam pegar Daniel em um erro. And there is this time that the other group tries to catch Daniel at fault. Mas eles não conseguiam achar porque nele havia total fidelidade. But they couldn't find it because he was loyal. Então eles buscam criar uma armadilha So they tried to set up this trap para poder acusar Daniel de to infidelidade, then accuse Daniel of being unloyal, para remover ele do caminho deles. to remove him of their way. Então essa é o contexto do capítulo 6. So this is the context of chapter 6. E o que eles fazem? And what do? Eles convencem o rei a assinar uma lei aonde, por um prazo de 30 dias, ninguém poderia fazer petições a ninguém. So they convinced the king to sign this decree where nobody could pray to any other God. Não poderia orar a Deus ou fazer petição a qualquer homem, tão somente ao rei.
they couldn't pray to God or do any petitions, even to the king. Apenas o rei poderia receber petições nesse período de 30 dias. Only the king could receive these petitions in the period of 30 days. E aqui então entra o verso que nós lemos. So here comes the verse that we read. Assim que Daniel ouviu acerca da escritura ou da lei que estava assinada, When Daniel heard of this decree that was signed, ele se colocou de joelhos no seu quarto he went to his room and he got to his knees e orou a Deus dando graças. and prayed to God, giving grace. A lei ou a escritura dizia que não poderia fazer petições, The law or the decree said that he couldn't do any petition. mas a Bíblia diz que Daniel ajoelhou para dar graças, And the Bible says that Daniel bowed down to give grace não para fazer and petições. not to make a petition. Mas mesmo assim, esses homens acusaram a Daniel. But even then, those men accused Daniel. Depois você, quando chegar em casa e ler, So when you get home and read, você vai ver aqui no final do capítulo, esse é o momento em que ele vai para a cova dos leões. you're going to see that at the end of the book, that's when he goes to the cave of the lions. Mas eu não quero explorar isso. But I don't want to explore into that. Eu quero explorar uma frase que tem nesse I want to verso. explore a phrase in this verse. A frase é: Daniel subiu para o seu quarto Daniel went up to his room e onde havia janelas abertas where the windows were open do lado de Jerusalém, toward Jerusalem. 3 vezes ele orava por dia. 3 times a day he prayed. Janelas abertas. Open windows. Eu quero falar sobre janelas abertas I wanna para a speak- direção de Jerusalém. I want to speak about the open windows toward Jerusalem. O que dizem janelas abertas? What does it mean, open windows? A gente tem que parar e refletir a respeito de janelas abertas para podermos entender a linguagem espiritual com a qual a Bíblia quer falar conosco. We have to stop and look at open windows to then understand the spiritual language that the Bible wants to speak to us. Primeira coisa que eu aprendo quando eu penso em janelas The abertas first thing I learned when I think about open windows é que só existem janelas onde há paredes. there could only be windows where there's a wall. E a parede é um elemento de separação. Paredes falam de separação. And the wall is an element of separation. It speaks about separation. Então, quando eu penso em janelas abertas onde há paredes, So when I think about open windows where there is a wall, eu entendo que quando nós abrimos janelas onde há I paredes, understand that when we open windows where there is a wall, nós criamos uma via de comunicação. we then create a communication way. E por que para o lado de Jerusalém? But why towards Jerusalem? Há uma linguagem espiritual embutida nesse verso. There's a spiritual language behind that. Quando Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 6, When Solomon in the book of Chronicles, ele faz a oração de consagração do templo. he prays to consecrate the temple. Ele diz, é uma longa oração, mas em algum momento ele diz It's a long prayer, but in a given moment he says, que se por acaso o povo pecar e for levado para o cativeiro, but if the people sin and were taken to captivity e na terra da sua escravidão, in the land of their slavery, se eles abrirem as janelas para o lado da direção de Jerusalém if they open the window towards Jerusalem e orarem and pray e se humilharem and be e humble clamarem ao Senhor, and cry out to the a Lord, oração de Salomão the prayer of Solomon é: is, Senhor, ouve a sua oração e lhes faça justiça. Lord, listen to their prayers and make justice. Então Daniel estava clamando por justiça. So Daniel was crying out for justice. Lá estava em Jerusalém o templo. In Jerusalem, that's where the temple was. Qual é a linguagem espiritual em orar com uma janela aberta na direção de Jerusalém? What is the spiritual language of praying with the open window towards Jerusalem? Porque em Jerusalém estava o templo. It is because in Jerusalem that was where the temple was. E no templo era onde ficava a Arca da And the Aliança. temple, that's where the Ark of the Covenant was. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. And that represented the presence of God. Então, numa linguagem espiritual ou figurada, So in a spiritual or figurative language, janelas abertas na direção da cidade de Jerusalém open windows toward Jerusalem, significava abrir uma via de comunicação com Deus. meaning opening a way of communication to
to God, buscando a sua comunhão e intimidade. seeking intimacy and communion. Essa era a linguagem espiritual. That was the Era um spiritual ato de language. fé, um ato It espiritual. was an act of faith, Ou como a gente costuma dizer, um ato profético. or like we like to say, a prophetic act. Mas o que é uma janela aberta? But what is an open Ou window? como eu abro uma janela? Or how do I even open a window? Isaías capítulo 59 diz o seguinte. Isaiah chapter 59, it says, Diz que a parede que nos separa da comunhão e da intimidade com Deus são os nossos pecados ou as nossas atitudes. that the wall that separates us from God is our sins or our attitudes. Então a parede, existe uma parede que nos separa de Deus, So there is a wall that separates us from God, que são as nossas atitudes, that it is our attitudes, o nosso comportamento, our behavior, a maneira como nós respondemos a Ele como servo. the way we answer to Him as servants. E aqui vale lembrar o seguinte, meus irmãos: And it's good to remember, janelas windows são abertas de dentro para fora, are opened from inside out. o que significa What means que é nossa it's responsabilidade our responsibility ter a to iniciativa have the initiative de abrir a janela to open the window, para ter uma via de comunicação to com have a Deus, communication way with the Lord, para que a separação da so parede that the separation of the tenha wall uma abertura may have an opening onde você possa falar com Deus e Deus falar where you can contigo. speak to God and He can speak to Os you. nossos pecados Our sins são a parede, is the wall. mas ainda que a gente não consiga deixar de pecar, But even though we can't not sin anymore, é possível para o it crente is possible for us abrir janelas to open windows para que Deus fale so conosco, that the Lord speak para to que us nós possamos falar com and Deus. so that we can speak to God. Então, na prática, o que são janelas abertas? So in practice, what is open windows? São atitudes capazes de quebrar as barreiras que nos separam da presença de Deus, Are attitudes that are capable to break this wall that separates me from God, da comunhão e da intimidade com from the Ele, fellowship and intimacy with Him, criando um caminho de acesso e comunicação direta com a pessoa dele. creating then a way of access to Him Himself. Existem coisas que você é capaz de fazer, There are things that you are capable of doing, que você pode abrir uma janela, that you can open a window onde você pode ter uma relação com Deus diferente, where you can have a different relationship onde você with pode God, ter uma comunhão nova, where you can have this new aonde Ele fellowship, pode se revelar para você de uma forma ainda não imaginável na where sua He vida. can then reveal Himself to you in a way you've never seen before. Quando eu observo a vida de Daniel, When I observe Daniel's life, eu identifico pelo menos 4 janelas que ele abriu. I identify 4 windows that he opened. A primeira é logo no capítulo 1 do livro. The first one is right in the first chapter of the book. Daniel, ele abre uma janela quando ele se recusa a contaminar-se com as ofertas do rei. He opens this window when he refuses to contaminate himself with the offers from the king. É por isso que eu estou dizendo que é importante depois você ler em casa esse livro. That's why I say it's so important for you to read Eu this não book. tenho tempo de explicar todas as coisas com minúcias. I can't explain everything in detail. Mas há um momento ali no capítulo 1 onde manjares contaminados são oferecidos. But there's a moment in chapter 1 that these contaminated banquets were Mas offered. Daniel se recusa a participar daquilo, But Daniel refuses to para participate, preservar a sua santidade to diante de preserve Deus. his holiness before the Lord. Manjares nos são oferecidos todos os dias. Banquets are not served every day. Todos os dias, quando saímos nas ruas, nos expomos a ofertas. Every day when we leave our house, there are offers. A ofertas que não agradam a Deus. Offers that do not please the Lord. Como é que você tem se comportado diante delas? How have you behaved before each one of them? Como é que você tem reagido diante disso? How have you reacted before each one of them? De uma maneira onde você feche janelas ou você abra na In a presença de way Deus? where you close the windows, or do you open the windows in the presence Uma of the outra Lord? janela que eu percebo Another window that I na vida de perceive Daniel in Daniel's life é o seu relacionamento com Deus. is his relationship with the God. Em todo o livro de Daniel existem vários momentos em que Deus se revela a ele, tanto em sonhos quanto
em compreensão de mistérios. Throughout the whole book of Daniel, we see that God reveals to him in dreams and many other ways. É notório a forma como Daniel se relacionava com Deus de uma maneira tão especial, It's very noticeable the way that Daniel had a relationship in such a special way with God, que há um momento em que o anjo Gabriel o visita that there's a moment that angel Gabriel visits him e ele diz uma frase que é um enorme elogio. and says to him, Daniel, Daniel, homem muito amado. so loved man. Daniel agia e se comportava de uma maneira Daniel acted and behaved in such a way que ele conseguiu extrair de Deus that he could extract from God um elogio aonde Deus, através do anjo, dizia: Daniel, você é muito amado this por mim. compliment that where through the angel he said, you are so loved, Daniel. Para que isso seja possível em nossas vidas, For that to be possible in our lives, a gente precisa caminhar na presença we dele, need to walk in the de presence uma maneira que desperte nele o desejo de dizer tal coisa para nós. in a way that it brightens in him the desire to say that for us. Daniel, ele tinha interesse pelas escrituras, outra janela aberta. Daniel loved the scriptures, another window No open. capítulo 9, Chapter ele 9, começa o capítulo 9 dizendo que ele entendeu pelas escrituras, pelos escritos de Jeremias, he started the chapter saying that he understood to Jeremiah's writing que os anos do cativeiro do povo seriam 70. that the captivity years would be 70. Ele tinha interesse nas He escrituras. had interest in the scripture. Outra janela aberta Another window open para a gente se relacionar com Deus e Deus falar for us conosco. to have a relationship with God and God speak to us. E o próprio verso que nós lemos, And the verse that we read, 3 vezes ao dia, 3 times a day, ele se colocava para orar. he placed himself to pray. Ele se punha de joelhos He then kneeled down diante do Senhor. before the Lord. Quem se coloca de joelhos, coloca o coração em submissão e obediência. Who kneels down surrenders their hearts in obedience. E orar 3 vezes o dia And praying 3 times a day significa constância na busca da comunhão. means being constant in seeking communion. Isso não significa que você tem que ir orar 3 vezes por dia, It doesn't mean you need to pray 3 times a day. mas significa que você tem que ter o coração convertido a buscar a presença dele em todo o tempo. It means you have to have your heart converted to seeking his presence all the time. Essas foram as atitudes que ele tomou, These were the attitudes he took que revelam para nós that reveals to us que ele abriu janelas. that he opened windows. E Deus pôde então conversar com ele, And e ele God se comunicar could com then ele. speak to him and he could speak to Quais são as God. janelas que você pode abrir? What are the windows you can open? O que a Bíblia está nos ensinando What is the Bible teaching us? é que existem maneiras e coisas That there are ways and que things nós podemos fazer that we can do que nos aproximam mais da presença do Pai. that brings us closer to the presence of God. Está na tua mão fazer. It's in your hands to do. Está na tua mão abrir as janelas na direção de Jerusalém, It's in your hands to open the window towards Jerusalem, que é na direção da presença dele, that is towards his presence, daquilo que agrada o coração for what dele, pleases his heart, e ao mesmo tempo fechar aquelas janelas and at the same time closing windows que te afastam da presença dele. that bring you away from his presence. São essas atitudes It's these attitudes que fazem com que a gente possa viver algo extraordinário that na makes presença. us live the extraordinary. Vamos ficar de pé? Let's all stand. Como eu disse, Like I said, a palavra é para que você reflita the word is for you to reflect, e você possa reagir a essa palavra. and you can then react to this Você word. pode reagir hoje. You can react today. Nós temos um grupo de intercessores. Eu vou pedir a eles que, por favor, se We posicionem. have a group of intercessors